Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 119. Swook. Quai, que havia se transformado em uma flecha negra, voou para a frente através da tempestade de neve gelada que surgiu como um tufão. Se os arqueiros comuns vissem isso, teriam insultado Surro, dizendo que ele estava apenas desperdiçando uma grande quantidade de mana. Porque era uma flecha atirada ao acaso, sem uma direção precisa. No entanto, a flecha de Surro tinha um olho. Quai, acerte quem você vir primeiro. Sim, mestre. A voz de Quai foi enterrada na tempestade de neve e desapareceu. Enquanto isso, Surro simplesmente deixou Quai fazer sua parte. Havia outras coisas mais importantes a serem feitas. Todos os caçadores da guilda Scavenger, incluindo Surro, atravessaram o portão enquanto caíam. Todos, preparem-se para um choque extremo com sua mana. As vozes dos membros da guilda Scavenger, que responderam ao comando alto de Thomas Andre, desapareceram. As visões de Surro estavam embaçadas, devido à implacável tempestade de neve. Ele não conseguia nem mesmo ver Ezio ou Liu ao seu lado. Mas acreditava que poderia lidar com isso sozinho. Como Thomas mandou, Surro maximizou seus sentidos protegendo todo o seu corpo com mana. Então, através da nevasca branca e pura, ele finalmente começou a ver uma certa paisagem pouco a pouco. Seus olhos se arregalaram quando ele viu a cena através do vento forte. Floresta. Ele podia ver a floresta branca e gelada abaixo, um rio coberto de gelo e as árvores cobertas de neve. Cristais de gelo brilhavam no riacho que atravessava a densa cadeia de montanhas. A água da nascente que fluía ao longo do pequeno vale formava um pequeno lago e se misturava naturalmente com a floresta congelada. Jovem mestre, você deve trazer Quai de volta. Se você cair assim... De acordo com Beru, seria perigoso cair desse jeito. Se não fosse pelo bater de asas de Quai, Surro nunca teria conseguido atravessar uma tempestade de neve tão violenta. A tempestade de neve não era apenas um fenômeno natural semelhante a uma tempestade. Ela estava carregada de poder de mana, que podia penetrar até mesmo em rachaduras de diferentes dimensões. Enquanto ouvia o grito insistente de Beru, Surro não pôde deixar de perder de vista a paisagem maravilhosa que entrou em seu campo de visão, através da terrível tempestade de neve. O cenário que se descortinava diante de seus olhos era tão espetacular que não podia ser comparado a nenhuma masmorra que ele havia visto até então. Ele só se arrependia de uma coisa: de estar caindo de uma grande altura sobre aquela bela vista. Será que os elfos do gelo vivem nessa floresta? Agora que ele descobriu o problema, era hora de lidar com ele. Grey. Bênção. Shung. A bênção. Animal de estimação, Grey, foi ativada. Mesmo na dura tempestade de neve, um vento divino soprou e envolveu o corpo de Surro. Habilidade: Vento da Pradaria. O vento da pradaria libera o corpo do pontífice. A velocidade de movimento aumenta temporariamente em 30%. A velocidade de ataque é temporariamente aumentada em 30%. O cabelo de Surro estava prateado. Ele rapidamente abriu seu inventário e pegou um item. Um leve sorriso apareceu nos lábios de Surro, enquanto ele segurava os 2 chifres de vulcão com as mãos. Se o oponente é uma tempestade, é só passar por ela. Habilidade: Tempestade de Lâminas. A pesada tempestade de neve envolveu as lâminas de Surro. Fazer o vento recuar forçosamente diminuiu o impulso. O corpo de Surro começou a cair lentamente no meio da floresta, como se estivesse deslizando para baixo. Ele lançou o chifre de vulcano em direção a uma grande árvore próxima. Slash! A enorme árvore se dividiu em 2, e a velocidade com que Surro estava caindo diminuiu ainda mais. Lançado. Bem, eu sobrevivi por enquanto. Surro olhou em volta calmamente ao aterrissar em segurança na neve espessa diante do nobre sacrifício da árvore. Tudo o que ele via era neve branca e árvores. Os caçadores que haviam caído juntos não sabiam onde cada um deles havia aterrissado. Isso foi muito estressante. Agora eu sei a razão pela qual há tão poucos caçadores que voltaram vivos daqui. Certo. Se fosse esse o caso, eles deveriam ter morrido. Espere. Surro, de repente, teve uma dúvida. Ele levantou a cabeça e olhou para o céu.
onde a fenda dimensional se encontrava totalmente aberta. Mas, e os que voltaram vivos? Como eles voaram até lá? Beru olhou para o portão no céu. Teria sido possível para caçadores com habilidades de voo, mas havia um problema. Pensando bem, acho que esses golems de gelo não esmagaram o chão dessa maneira todas as vezes. Além disso, se todos os caçadores que vieram atacar a masmorra da geleira tivessem passado pelo portão da mesma forma que Surro, a ilha Fakad já teria sido devastada. Não havia como o terreno voltar a ser o que era originalmente. Talvez não haja apenas um portão. Você acha que há mais? Sim. Olhe para esse céu agora. Os humanos geralmente se referem a ele simplesmente como uma portal, mas na verdade, as rachaduras na dimensão estão se abrindo cada vez mais com o passar do tempo. Como Beru disse, o portal pela qual Surro passou não era apenas um buraco comum, mas sim um espaço despedaçado. Como a ilha Fakad já era uma área corrompida pela mana, não era estranho que houvesse buracos que levassem a masmorras aqui e ali. Então, outros caçadores devem ter entrado por outros buracos. Surro parou de falar, e imediatamente se virou. Depois, brandiu a espada. Krk! Você matou o Kobold de Gelo. Com esse único golpe, a cabeça do Kobold de Gelo foi cortada. Ele havia se aproximado sorrateiramente de Surro, enquanto se escondia na tempestade de neve. Surro imediatamente olhou em volta e sorriu levemente. Parece que caí com muita força. Você já está cercado. Olhares animados cercaram Surro. Kobold de Gelo. Kobold de Gelo. Sua visão e audição foram perturbadas devido à tempestade de neve misturada com mana, mas parecia que isso não era um problema para aqueles monstros nativos daquele lugar. Interessante. Surro simplesmente sorriu. Era uma situação em que ele tinha que contar apenas com os status de seus sentidos. Esses kobolds já estavam nesse nível. Então, quantos inimigos mais fortes poderiam estar à espreita? Além disso, agora ele está separado dos companheiros com quem chegou. Isso é muito bom. Beru também sorriu. Seria uma situação perfeita para Surro subir de nível confortavelmente, já que ele está sozinho. Chegou a hora de subir de nível. Mino, saiam! 2 monstros das sombras gigantescos emergiram das sombras de Surro sob esse comando. Minotauro das Sombras. Nível 1, classe Cavaleiro. Minotauro das Sombras. Nível 1, classe Cavaleiro. Os monstros que Surro havia matado e salvo pessoalmente no Reino dos Demônios, agora se tornaram soldados de confiança de Surro. Morro! A sombra do Minotauro, com vapor negro balançando por todo o corpo, esticou os braços musculosos e rugiu ferozmente. Os corpos dos kobolds de gelo, que pareciam prontos para correr em direção a Surro a qualquer momento, tremeram instintivamente. Apontando para eles, Surro ordenou: pisoteie em cada um deles. Mu-hu! Mu-hu! Você matou o kobold de gelo! Você matou o kobold de gelo! Você matou o kobold de gelo! A batalha a seguir foi avassaladora. O número de kobolds que apareciam na floresta ultrapassava centenas, mas eles foram pisoteados até a morte pela violência brutal do Minotauro das Sombras. Só então, o verdadeiro, aquele que estava prendendo a respiração, finalmente começou a se revelar. Troll de Gelo. Kiaa! A fera, de tamanho semelhante ao dos golems de gelo, brandiu um tronco em uma das mãos e atingiu o Minotauro das Sombras na cabeça. O pescoço de Mino foi quebrado pela força destrutiva com tanta força que a tora se despedaçou. Mas... não adiantou nada. Envolto em vapor negro, o olhar feroz de Mino voltou ao normal, mesmo com o pescoço quebrado. Diante dele, o troll de gelo se arrepiou. Mino riu com uma expressão inquietante. Para ele, isso não era nada. Imediatamente, os músculos do braço de Mino incharam e ele ergueu o punho em direção ao troll de gelo. Moo! Um poder esmagador estava prestes a ser descarregado sobre o troll de gelo. De repente, uma lança negra atravessou as costas do troll de gelo e esfaqueou seu peito. Swook! Quando a lança foi puxada para fora, o troll de gelo perdeu a vida e desabou no chão. Você matou o troll de gelo. O dono da lança não era outro senão Quay. Quay atirou a lança e imediatamente voltou para Surro,
sorrindo para Mino enquanto pisava no cadáver do troll de gelo. Eu fui mais rápido. Mo! Que seja, você não consegue nem falar. Ignorando Mino, que estava bufando de raiva, Qué imediatamente se aproximou de Surro e se ajoelhou. O lanceiro Qué retornou. No entanto, Qué não voltou de mãos vazias. Uma sensação de estranhamento apareceu nos olhos de Surro. Qué estava segurando algo desmaiado. O que você pegou? Esse é o elfo de gelo que eu bati. Surpreendentemente, era um jovem elfo de gelo que parecia ter cerca de 10 anos de idade. Surro soube, assim que viu a aparência, que ele era um elfo do gelo. Mais do que isso, Surro prestou atenção na etiqueta com o nome que flutuava acima da cabeça do elfo. Circa, guardião da tribo Baruca. Guardião da tribo Baruca? Era uma besta feiticeira com algum identificador significativo anexado. Agora havia evidências de que os elfos do gelo viviam como uma unidade tribal, como Liu informou a Surro. O que era ainda mais intrigante do que isso era o fato de que o elfo do gelo ainda estava respirando. Ainda está vivo? Sim. Infelizmente, eu não conseguiria matá-lo. O quê? Surro ficou genuinamente chocado. Palavras verdadeiramente surpreendentes saíram da boca de Qué. Não havia como Qué ter percebido o valor da vida. Mas o que saiu de sua boca foi surpreendente. Esse elfo do gelo me reconheceu. Ele me perguntou se eu conhecia o Monarca das Sombras. Então me perguntei se isso poderia ser uma pista. O quê? Os olhos de Surro se arregalaram. Qué fez uma ótima captura.